Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 22: Como identificar a igreja verdadeira? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Neste momento, Senhor, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra nesse tema tão importante, Senhor, onde tem tantas religiões no mundo, principalmente denominadas cristãs, mais de 34 mil, se não me falha a memória, e que há muita confusão, Senhor. As igrejas que não aceitam a tua palavra por completo, colocam heresias, colocam tradições acima, e o teu povo fica confundido, Senhor. E só temos segurança realmente no estudo da tua palavra, por isso esse tema é tão importante. Concede-nos o teu Espírito Santo, que teus anjos estejam conosco, nos auxiliando neste estudo. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então veja, o capítulo 12 de Apocalipse não é o capítulo que vamos estudar em si, mas ele trata um pouco deste tema. A gente vê lá em Apocalipse, como demonstrado aqui, dos versos 7 ao 9 de Apocalipse 12, que houve uma guerra no céu, né? Lúcifer se rebela contra Deus e ele é expulso do céu, levando com ele uma terça parte dos anjos que preferiram ficar ao seu lado. Depois ele tenta destruir Jesus ainda quando bebê, sua segunda batalha, né? Influenciando Herodes a matar as crianças, né? E também no deserto da tentação. Toda a vida e ministério de Jesus, Satanás ele tentou destruir a Jesus, impedir que Jesus fosse cumprir a sua missão. Tentou fazer Jesus pecar, como não conseguiu, ele tentou fazer Jesus desistir da cruz do Calvário. E na terceira batalha, ele estende sua ira contra a igreja, né? Ele começa a perseguir a igreja na época de Herodes, do Império Romano, né, na verdade. Ele começa a perseguir a igreja e dali a perseguição se estende. Depois ele começa a colocar suas doutrinas, né? Ele muda de estratégia, coloca suas doutrinas dentro da igreja. Por isso que você tem a maior igreja cristã do mundo, cheia de doutrinas errôneas, né? Como a adoração de outros seres que não é o nosso Deus, adoração de santos, intercessão de santos, etc. E veio a perseguição, como relata em Apocalipse 12, se não me engano, os versos 6 e o verso 13 e 14. E depois desse período de perseguição, que identificamos na história como o ano de 538, quando o imperador Justiniano deu autonomia ao Papa para que ele tivesse poder tanto civil, tanto religioso como civil. Aí ele começa a perseguir aqueles que não se submetiam ao Papa, a Igreja de Roma. Essa perseguição durou 1260 anos, 1260 dias proféticos, como relata Apocalipse 12, verso 6. E nisso, depois dessa supremacia, Apocalipse revela que, ou depois dessa perseguição e supremacia papal, né, findando no ano 1798, com a prisão do Papa pelo general de Napoleão, o general Berthier, ele prende o Papa Pio VI. Então, ali finda a supremacia papal, né, com a Revolução Francesa, etc. E depois a Bíblia fala, em Apocalipse 12, que o dragão iria se voltar contra o remanescente, né? Ou seja, não é que Deus tenha assim uma igreja, um templo, né, construído de pedras, mas ele tem um povo remanescente dessa igreja que ele instituiu lá atrás, que prega a verdade, né? Então ele tem esse povo remanescente, né, que vem restaurando as verdades bíblicas pisadas pelo chifre pequeno de Daniel 7 e Daniel 8. Aí vamos estudar um pouco como você identificar essa igreja, né? Identificar este povo. E eu vou deixar também na descrição, já deixei alguns na descrição de vídeos atrás, né, sobre Apocalipse 12, mas eu vou deixar novamente. Também tem a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que você pode procurar a descrição nos vídeos que falam sobre a lei de Deus, sobre o mandamento esquecido, sobre a troca do sábado para o domingo. E também, deixe-me ver aqui,
na questão do santuário de Deus, no tema 12. Então veja, existem algumas questões básicas para se identificar a igreja verdadeira. Cada coluna dessa, você vai ver um verso, uma base bíblica para isso. E cada coluna dessa representa exatamente os pilares que sustentam essa igreja, né? Se ela crê realmente, se ela professa realmente a verdade. Por exemplo, ela tem que crer em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ler os versos daqui a pouco. Ela tem que crer que a salvação é unicamente pela graça. Nada que o homem faça ou venha fazer vai lhe justificar no juízo. A única coisa que vai lhe justificar no juízo é a vida santa de Jesus. São os méritos dele quando esteve aqui na terra, na cruz do Calvário. Só isso salva o pecador, nada mais. Então a igreja tem que professar toda a Bíblia, professar que a salvação é unicamente pelos méritos de Cristo, um dom imerecido de Deus. A graça, certo? Não é um valor, não é de graça, como muitos ensinam, a salvação é de graça, não, é pela graça. Graça é um dom imerecido, certo? A salvação custou um alto preço impagável. Dinheiro no mundo poderia pagar a salvação, né? Custou o sangue do Filho de Deus. Então a salvação não é de graça, certo? Tire isso da sua cabeça. A salvação é de um valor impagável pela graça, por isso que é um dom imerecido. A igreja verdadeira, ela também professa a volta de Jesus, ou a segunda vinda, né? A primeira vinda foi em carne, como um bebê indefeso, e a segunda vinda será em glória e majestade. A igreja verdadeira, ela acredita nos 10 mandamentos, né, que estão em vigor ainda. É a norma do juízo divino. Estudamos isso no tema 13. Ela tem também o dom profético, né? Você estuda as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, você vê que todas as fases do cristianismo, o Espírito Santo de Deus capacitou a sua igreja, né? Nunca deixou de ter o dom profético. Ela crê também no 4º mandamento, no sábado. Ela também é um movimento mundial. Jesus disse: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho, certo? E também ela crê nos princípios de saúde. Quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Então o primeiro verso que a gente lê, desses 8 pilares, Bíblia Sagrada. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Deixa eu ver, não é a primeira carta. Não é a primeira carta, é a segunda carta a Timóteo. Mas a primeira carta vai dizer o seguinte, né? No capítulo 15. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz assim, ó. Paulo diz a partir do verso 14: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Na igreja. João, Evangelho de João, capítulo 7, verso 17. Também tem um verso interessante falando da igreja. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Então essa igreja, ela tem que falar o quê? De Deus. E Timóteo, Paulo fala a Timóteo, que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, certo? Então, precisamos compreender isso para poder entrar nas 8 colunas que sustentam essa igreja verdadeira. Proceder na casa de Deus, acho que Paulo fala, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então agora a gente lê 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17.
ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda a escritura é inspirada por Deus. Essa igreja, casa de Deus, baluarte da verdade, ela crê em toda a escritura. É interessante, quando você vai estudar a Bíblia, você precisa analisar o contexto. E no contexto aqui, não existia ainda o Novo Testamento, era apenas o Antigo Testamento, as Escrituras. Então, quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ele está falando de quê? Do Antigo Testamento. E muitos tentam desfazer-se do Antigo Testamento por um só motivo: a guarda do sábado. Mas esse princípio aqui, né, toda a Escritura, né, só existe o Antigo Testamento, ele se aplica também ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento também é uma escritura sagrada, faz parte do cânon bíblico. Mas é importante a gente entender que quando Paulo se referiu a toda a escritura, ele não estava se referindo ao Novo Testamento, mas ao Antigo. Todo o ensino de Jesus Cristo, de Paulo e dos apóstolos foram baseados no Antigo Testamento. Então a igreja verdadeira, ela tem que crer em toda a Bíblia. Tem igreja, por exemplo, que só crê no Antigo Testamento. São as igrejas, o povo de Israel, por exemplo, só crê no Antigo Testamento. A religião Rastafari também só crê no Antigo Testamento. E algumas igrejas modernas só creem no Novo Testamento. Então fica difícil, né? Você participar de uma igreja que não crê em toda a Bíblia. Aí tem outras que escolhem algumas doutrinas para seguir e outras não. E não pode, né? A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada. Aí vem a salvação pelas obras, pela graça, misericórdia. Salvação pelas obras. Salvação pela graça, certo? A igreja verdadeira, ela prega a salvação pela graça. Por quê? Atos 4, verso 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Ou seja, salvação unicamente pela graça de Jesus. Mas vamos ler também Efésios, capítulo 2, no verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não vem de vós, mas é dom de Deus. Outro versinho também, Efésios 2, versos 19 e 20, ainda falando da igreja, né? De crer na Bíblia, diz assim: porque assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que era o ensino do Antigo Testamento, e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Aleluia. Então a igreja verdadeira, ela sustenta a sua doutrina baseada em quê? No ensino dos apóstolos, que está no Novo Testamento, mas era baseado no Antigo Testamento, e em Cristo, né? Que é o nosso maior exemplo, a figura principal do Evangelho. Então a primeira coluna é exatamente a Bíblia Sagrada, né? Como era ensinado pelos apóstolos, Antigo e Novo Testamento, né? Fundamentados no Antigo e no Novo Testamento. A segunda coluna, como vimos, a salvação pela graça, não necessariamente nesta mesma ordem, certo? Mas salvação pela graça. Na terceira coluna, a volta de Jesus
com milhares de anjos, né? Todo olho o verá. Não apenas Jesus vindo, né? Mas não de forma secreta, como já estudamos aqui também, sobre a volta de Jesus, sinais da volta de Jesus, se não me engano, tema 7, como Jesus viria, né? Lá em João, por exemplo, ele faz essa promessa, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse, eu vos teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, João 14, verso 1 e 13 é a promessa de Cristo. Então, a igreja ensina realmente a volta de Jesus. Quarto, a igreja verdadeira, ela ensina que os mandamentos de Deus estão em vigor. Apocalipse 12, verso 17, por exemplo, a gente lê. Como a gente falou na introdução, que o diabo ele transferiu o seu ódio, a sua ira da mulher para o seu remanescente, depois da perseguição papal. Então diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E quem são esses restantes da descendência da mulher? Da igreja verdadeira. A Bíblia diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quais são os mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos que encontramos lá em Êxodo, capítulo 20, e o verso 1 ao 17, incluindo o sábado aqui do antigo, o sábado do mandamento de Deus que está no Antigo e no Novo Testamento. Vários textos bíblicos falando do sábado no Novo Testamento. A quinta coluna é exatamente o dom de profecia, como acabamos de ler, Apocalipse 12, verso 17. A igreja verdadeira, ou o povo remanescente no caso, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10 diz, no finalzinho, a última frase, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, é o dom de profecia, o dom profético, o dom de ensino, o dom de não apenas revelar o futuro, mas de ensinar aquilo que já foi revelado na Bíblia Sagrada. Então a igreja verdadeira, ela tem essas características. Crê em toda a Bíblia, crê na salvação unicamente pela graça, pelos méritos de Jesus, crê na volta de Jesus com poder e grande glória, ensina isso, certo? Porque esse mundo vai de mal a pior e as pessoas estão colocando suas esperanças em políticos. Ensina a validade dos 10 mandamentos e tem um dom profético, que é exatamente isso, né? Revelar o que já foi ensinado, como a gente leu, salvação pela graça, a volta de Jesus, 10 mandamentos, e revelar também o futuro, como no caso de Apocalipse 13, né? Quando se levantar Roma mais uma vez, né? E estabelecer ali a sua marca de autoridade no mundo, que é o domingo, né? Que eles escolheram como dia sagrado, né? Dia esse que não tem nenhuma base bíblica, nunca foi e nunca será abençoado por Deus. Falando nisso, Isaías 58, verso 13, falando do sábado, do quarto mandamento. É interessante uma coisa aqui, porque primeiro lá em Apocalipse 1:10, João fala, né? Achei-me espírito no dia do Senhor. Ou seja, ele começou a receber essas revelações no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor na Bíblia, né? O mandamento diz, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová, teu Deus. Dentre tantos e tantos versos, né, vamos ler apenas alguns. Isaías 58:13 diz o seguinte, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, é o Senhor que está falando que o sábado é o dia dele. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor Jeová. Ou seja, é o próprio Deus que está falando que o sábado é o seu dia. Então a igreja verdadeira prega isso, prega a validade do sábado. Ezequiel 20, veja que temos dois versos interessantes, falando da apostasia do povo de Israel, das abominações que eles cometiam, e Deus vem aqui cobrando exatamente porque eles profanavam o sábado.
E aí diz o verso 12: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor Jeová que os santifica. Veja que ele coloca o verbo no passado, lhes dei, e depois no presente, para servirem. O sábado foi dado lá atrás, para que hoje sirva de sinal. Para quê? Para que eu saiba que o Senhor Jeová é quem me santifica. Então, sábado não é um sinal de obras. O sábado é um sinal de graça, que é Deus quem me santifica. E no verso 20, ele vai dizer: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Aqui ele já coloca no presente: santificai os meus sábados, pois o que? Servirão, futuro. Né? Vão servir no futuro, para que soubesse que eu sou o Senhor Jeová. Quando vier o decreto dominical, a marca da besta, que o mundo rejeitar a Deus e a sua lei, né, vão ver ali que tem um povo que guarda os mandamentos de Deus e que é fiel a ele. Essa vai ser a diferença, a pedra de toque. E em Marcos 2, verso 28, Jesus diz: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aleluia. Não é do domingo e não é de nenhum outro dia qualquer. É do sábado que o Senhor Jesus é Senhor também do sábado. Então, dia do Senhor, a Bíblia diz que é o sábado. Agora, por que os líderes religiosos não ensinam isso? Eu sempre gosto de ler esse verso. Ezequiel 22, 26, porque isso é profético. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Está aqui a explicação, porque muitos não ensinam sobre o sábado. Alguns realmente estão enganados, aprenderam dessa forma e creem, né? Porque pegam versos do Novo Testamento e distorcem. E é interessante a gente ver também lá em Isaías 24, que diz o seguinte: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Qual é a aliança eterna? Os 10 mandamentos. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Misericórdia. E lá em Oséias, no capítulo 4, é dito, né? Verso 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste de quê? Da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, camarada, esquece do sábado, esquece da lei de Deus. Como é que essa igreja pode ser verdadeira? Primeira coluna, crê em toda a Bíblia, salvação unicamente pela graça, prega a volta de Jesus, crê nos 10 mandamentos, tem um dom profético, que é o que estamos fazendo aqui, ensinando aquilo que já está revelado na palavra de Deus, crê no sábado bíblico, e é um movimento mundial. E os versos, Mateus 28, aliás, deixa eu ver aqui, vamos ler Mateus 28. Mateus 28 vai dizer o seguinte, Mateus 28, verso 19: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aí vem Apocalipse 14. Veja que Jesus mandou pregar a todas as nações. Apocalipse 14, verso 6 é dito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra
e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Veja, a toda a terra o evangelho é eterno. O que é evangelho? Evangelho é o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Simplificando, o homem pecou, transgrediu a lei de Deus, e Deus enviou seu Filho para pagar o preço que a lei exigia, que era a morte do pecador. Não há separação entre lei e evangelho, entre lei e graça. A lei é santa, pura e perfeita, e exige perfeição do pecador. Mas, como ele não pode suprir esses requisitos é suprido em Cristo. Ele nos salva, nos dá o seu Espírito, que nos dá poder para vivermos uma vida livre do domínio do pecado. Então, é um movimento mundial, certo? Essa igreja. A Bíblia descreve 3 anjos voando pelo meio do céu, pregando a toda a nação, tribo, língua e povo. Mateus 24:14 diz que o grande sinal para o tempo do fim seria o quê? O evangelho de Deus que seria pregado em todo o mundo, o evangelho verdadeiro. O homem pecou e carece de Cristo. Não é um evangelho manco, que não, venha como estás e continue do mesmo jeito. Não, só são 9 mandamentos agora. Não, nada disso. É o evangelho eterno. Esses 3 anjos, né? Anjo em Bíblia, né? Anjo na Bíblia significa mensageiro. Pode ser um mensageiro espiritual ou um mensageiro humano, certo? Que no caso é um mensageiro humano. Então a Igreja de Deus é um movimento mundial, certo? Graças ao engajamento dos membros guiados pelo Espírito Santo na pregação do Evangelho Eterno, esse movimento está presente em 215 países, se não me engano, atualizando agora 217 de 235 países catalogados pela ONU. Certo? A Igreja Adventista tem instituições de ensino, de saúde, assistência social e humanitária, indústrias de alimento, editoras e grupos de comunicação, como TV, rádio e internet, alcançando praticamente todo o planeta. Então veja, como instituição, a Igreja Adventista já está em 215 países. E ainda tem aqueles países, né, que você não pode dizer abertamente que é cristão, mas você está lá. A Igreja Adventista também se faz presente de uma forma, né, mais, digamos assim, reservada, né, sem instituição, porque não pode, e vai ali pregando o Evangelho, né, como pode. Né? Então, apenas como instituição, ela já está em 215 países. Então, uma igreja verdadeira, ela não pode ser uma igreja pequena. Ela tem que ser um movimento mundial. E a Igreja Adventista tem esse sistema. A escola sabatina, por exemplo, que a gente estuda, é estudada em todo o mundo, é a mesma lição em todo o mundo, certo? É um movimento mundial e organizado. E a 8ª coluna, ela crê nos princípios de saúde. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Estudamos um pouco sobre isso no tema 18. Né? Então, aqui praticamente é uma recapitulação do que já temos estudado, do que já temos ensinado. Temos ensinado que a Bíblia Sagrada, toda ela, esse foi o primeiro tema. Temos ensinado a salvação pela graça. Já ensinamos sobre a volta de Jesus. Ensinamos sobre os 10 mandamentos. Sobre o dom de profecia, tema passado. Ensinamos sobre a legitimidade do sábado. Ensinamos agora sobre o movimento mundial, né? Essa igreja estar em todo o mundo. E agora sobre os princípios de saúde. Então praticamente é um resumo do que a gente já tem aprendido. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E 1 Coríntios 10, verso 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, praticamente ele repete, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Olha a salvação pela graça.
Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O mínimo que devemos fazer, fomos comprados por Cristo, é honrar a Ele com o nosso corpo. E aí entra a questão de saúde, entra a questão da impureza sexual. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não apenas do quem já está batizado nas águas, certo? Mas aquele que também ainda não entregou a vida a Jesus. O corpo dele também é templo e morada do Espírito Santo, embora ele não saiba. Isso é dever da igreja verdadeira. Da igreja verdadeira ensinar. É por isso que a igreja adventista também ela prega não apenas para quem está no mundo, mas para aqueles que estão em igrejas que não ensinam essa verdade. Jesus, quando vê, ele diz que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. A verdade é como a luz da aurora, vai brilhando, o caminho do cristão é igual a luz da aurora, vai brilhando até ser dia, vai raiando até ser dia perfeito. Ou seja, Deus vai trabalhando de conformidade com a capacidade de cada um. Eu acreditava que não precisava ser batizado, porque eu acreditava que já tinha sido batizado. Então eu acreditava que bastava crer em Jesus e não fazer mal a ninguém, né? Mas com o passar do tempo eu fui compreendendo mais, comecei a ler a Bíblia, e o Espírito Santo me revelou toda a verdade e vai me revelando mais, vai me revelando meus defeitos de caráter, onde eu tenho que melhorar. Então a revelação ela é progressiva, não é porque eu sou batizado numa igreja X há 15 anos, né, e me apresento a verdade sobre o sábado e eu digo porque nunca me ensinaram na minha igreja, então não conta. Isso é negligência. Tenho que estudar a Bíblia por mim mesmo. Interessante que Deus fala, né? Jesus diz lá em João capítulo 10, verso 16: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém trazê-las. Elas ouvirão a minha voz e será um só rebanho e um só pastor. Aqui estamos tratando de doutrinas, não estamos tratando de pessoas. Jesus deixou bem claro nesse verso que existe um povo dele em outras denominações que não guardam os mandamentos de Deus porque não conhecem ou porque estão sendo enganadas, mas elas vão ouvir a voz e vão sair dessas igrejas mortas que não gostam da lei de Deus. Embora muitos vão morrer nessas igrejas, salvos porque nós somos julgados pela luz que recebemos, né? Tem muita gente fiel, tanto é que lá em Apocalipse 18, verso 4 é dito: ouvi outra vez do céu dizendo, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Ou seja, existe um povo de Deus que está em Babilônia. Deus fala, povo meu, saia de Babilônia. Mateus 7, verso 21 ao 23, para encerrar. Aquele que não conhece a verdade, mas aquele que conhece a verdade, que está chegando a verdade aos seus ouvidos, né? Que a Bíblia mostra que toda a Bíblia tem que ser seguida. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, útil para o ensino. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Quem nunca ouviu falar de repente na volta de Jesus sobre a lei de Deus, o sábado, e agora está chegando essa verdade para você. A Bíblia, o próprio Jesus tem um conselho. Ele diz, né? Mateus 7, verso 21 ao 23.